Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento. Revestimenta. O luxo ao alcance de todos. Azuri Design e Decoração de Interiores. Asas da Criatividade. Sépia Casa. Decoração com arte. Casa Estilo e Design está no ar, comemorando 5 anos, trazendo para você o melhor do decor, da moda e gastronomia. Fiquem conosco que as matérias de hoje estão imperdíveis. Direto dos nossos estúdios na Revestimenta Top 10, nesta edição com as arquitetas Cláudia Vilela e Lilian D'Ambrosio. Obrigado a vocês por essas duas etapas, né? Os nossos 2 estúdios na sequência, né? O quarto estúdio, a quarta estrutura de estúdio que a gente tem, e 2 delas podemos contar com vocês. Agradecemos demais esse carinho de sempre. A gente que agradece, pra gente foi assim, nossa, uma alegria mesmo. Acabamos, desde do primeiro estúdio, a gente acabou criando uma amizade muito grande, então isso se torna mais prazeroso ainda. Então a gente agradece o comprometimento, o desempenho de todos que participaram mais uma vez do estúdio, agradece o carinho de vocês, e pra gente é uma satisfação assim muito pessoal você ficar feliz aqui na sua nova casa, na nossa casa, né? Bom, o que eu mais gostei, cor, mas também das estampas, essas texturas, isso era muito interessante. E agora a gente tem uma coisa mais neutra, que a gente até percebe que muita gente às vezes prefere isso, né? Ter uma base muito neutra, e vocês exploraram super bem dessa maneira, né? Trazendo uma base mais neutra e em cima dela pequenos toques, pontuando aqui e ali com a ideia que foi um pouco essa coisa mais étnica ou que traz um pouco de brasilidade com as peças que foram colocadas, né? É como o desafio era dar uma cara nova a um espaço que praticamente não foi mudado nada de móveis, assim, de revestimento. Verdade. A característica mais forte que a gente tinha naquele outro estúdio, eu acho que era realmente essa irreverência nas peças, nas cores, nas texturas. Era uma coisa muito ousada, que é muito a nossa cara. E de repente, para mudar radicalmente isso, fazer um novo estúdio, a gente tem até que, através disso, é um desafio, mas a gente através disso mostra como a gente tem assim, ter um jogo de cintura na hora, versatilidade, exatamente, na hora de estar mudando o mesmo ambiente para mostrar como a gente tem que ser versátil, o arquiteto tem que ser assim. Mesma coisa, de repente, você pegar 3 apartamentos no mesmo prédio, entendeu? Então assim, você tem que mostrar um pouco a cara do cliente em cada um deles, porque aquele apartamento não é feito para nós e sim para o cliente, cada um tem que ter a sua cara, mas aí a gente acaba meio que influenciando ele em seguir uma linha. E aqui a gente quis mostrar muito isso, como que a gente consegue fazer no mesmo espaço, com a mesma mobília, com poucas modificações, um espaço completamente diferente. Aí vem essa parte mais neutra que você comentou, de estar usando uma coisa mais sóbria, tá colocando umas peças pontuais, inclusive de obras de arte agora, e tá deixando assim um espaço com poucas modificações, em termos assim de mobília e tal, deixar uma coisa completamente diferente. Bom, a gente percebeu um dos centros de atenção do estúdio sempre foi a nossa parede dourada, né? Apaixonante, e claro, ela ia ficar. E a ideia era como será que vai, né? O que se vai conseguir fazer para mudar o contexto dela, né? Quando vocês trouxeram o office para aquele ponto, a mesa, e posicionaram junto com o Marcelo da Sépia Casa, aquela escultura de madeira, né, que dá uma continuidade, quebra o dourado, incrível, né?
A gente não podia tirar essa parede dourada daí por nada. Vai cortar tirar um pedaço nosso, praticamente. É verdade. Além de estar fazendo muito sucesso, a que a Vivi disse que começou a vender muito, chama muito todo mundo. Ligam assim pra gente pra saber o que é aquilo, é um papel, é um metal. Então assim, chamou muita atenção realmente. Você vê de repente na loja uma placa 30x30, que é o que eles têm lá embaixo apresentando, é diferente você ver uma parede inteira revestida. A mesma coisa esse revestimento aqui do travertino. Então a gente quis manter ela, inclusive a questão que você falou do home office ali, o pé da mesa é o mesmo pé da mesa de jantar que tinha sido usado. É o que eu acabei de falar, a edital reposicionando, adequando o que a gente tem, de repente você muda completamente sua casa, investindo muito pouco. Isso é um toque bacana, né, pra gente pensar, né? Muitas vezes é cortina, almofada, tapete, né? Isso já dá um outro tom. Às vezes a gente quer fazer isso até em função da estação, não, Claudinha? Sim, com certeza. E é muito fácil, né? Hoje em dia o acesso também é fácil. Um simples papel de parede já muda completamente o ambiente, a cara, a cortina, a almofada. Eu acho que o ambiente ele é feito dos detalhes, né? E conforme a gente resolve mudar, consegue sim uma nova cara, uma nova proposta. Bom, legal, essa parede atrás do sofá, né, que a gente não enxergava, né, com essa mesma propriedade, né, porque agora ela tem um destaque muito especial, até dentro do próprio contexto da sala. A gente sente isso, percebe ela muito mais, e muito interessante o tipo de iluminação pontuada que você tem, né, que cria essas nuances de luz e sombra, né, que dão quase um aspecto escultural, né, a essa parede, né? A iluminação, esse é um ponto forte que a gente prioriza muito dentro do projeto, que realmente a iluminação ela é a que ela mostra, ela valoriza aquele material e realmente, que nem por exemplo esse revestimento que é um mosaico, né, em travertino bruto. A iluminação ela mostra essa textura, os detalhes mesmo, né? Ressalta toda essa parte, né? Sim. Isso é muito interessante, né? Bom, dessa vez obras de arte. Bom, eu sou apaixonado, vocês sabem disso, né? Nós estávamos em Casa Cor essa semana, circulamos por lá, e no ambiente do Roberto Negrete tinha uma tela da Maybrit, né? Que vocês escolheram para uma tela enorme e tal, né? E eu brinquei com ele, fiz questão de mostrar a nossa foto, né? Falando, olha, nossa, o Douglas da Silva. A gente também tem. Nós temos uma tela, um artista plástico bastante conhecido na cidade, né? Mas com um trabalho muito interessante e forte, até internacionalmente, né? Isso é bacana a gente perceber a sintonia que vocês tiveram também, trazendo essas peças, né, com uma escolha muito criteriosa também. Eu acho que talvez seja até assim uma dica, porque assim, a gente tem cliente tudo quanto é perfil. Tem cliente que é mais ousado, que gosta de usar cores mais fortes. E tem cliente que se enjoa muito fácil, de repente, de cores. Então, de repente, uma dica para esses em especial, que se enjoa fácil de estar colocando uma coisa muito ousada, como era o estúdio antigo, de fazer exatamente isso. Colocar a base bem neutra, aqui você vê todos os revestimentos são bem neutros, os estofados e tal. E aí começar a modificar o que é mais fácil. É uma obra de arte que você coloca num lugar diferente, você muda as cores das almofadas, vai mudando a posição dos móveis. Então assim, faz a base neutra e arrasa em decoração, em peças assim de obras de arte, como a gente colocou aqui. Ousa um pouco em cores, em almofada, em algum vaso, uma peça de decoração. E aí você sempre vai conseguir modificar e não se enjoar. Porque isso é normal, tem muito cliente que quando você faz um projeto, uma coisa muito ousada, que é uma tendência atual assim, muito forte, de estar usando muito, tem poucas pessoas que ainda arriscam nisso, tá? Geralmente o pessoal mais jovem. De repente, para não arriscar, deixa neutro e aí coloca essas peças de decoração, que a gente colocou essa peça da Maybrit, que é linda, apesar de ter um colorido sutil, dá uma personalidade para o ambiente. E é bem atual. O desenho que ela faz, esse abstrato dela, combina praticamente com tudo quanto é estilo, né? A gente colocou aqui bem étnico, apesar dele não ser, ele combina com tudo, né? Com tudo. Então assim, não
é um arriscar sem ter medo, entendeu? Eu acho que foi muito válido essa peça que ela colocou e ofereceu pra gente. Legal. Bom, e vale a pena até ressaltar uma coisa interessante. O Marcelo da Se Abre a Casa foi muito cuidadoso em colaborar nessa assessoria, né? E foi uma assessoria quase que remota, né? As meninas estavam correndo muito com outras situações particulares, não é? E praticamente essas peças todas foram escolhidas, né, pela internet, comunicando, batendo papo, né, durante a noite, combinando o que era, selecionando as fotos e aí harmonizando. Claro, no final vem aquele toque, né, o toque final, o cantinho, cada espacinho, mas isso é bacana, né, perceber que você pode ter um auxílio muito forte dessas parcerias, né? Assim como a Elaine Natali, que tem muito cuidado com os tapetes, né? Eu já tinha dentro do contexto que vocês pensaram, separado algumas peças, já imaginando o que poderia compor. Isso é muito bacana quando a gente tem fornecedores nesse nível, né? Eu acho que é essencial, porque assim, a gente falou muito com... A gente, nessa época da reforma do estúdio, nós duas, a gente estava com problemas de saúde particulares, então foi meio que muita coisa resolvida por telefone. E a gente confiando muito no Marcelo, que no início a gente chegou aí na loja, a gente viu pessoalmente todas as peças, mas muita coisa ele apresentou pra gente pela internet, porque imagina, uma infinidade de artistas que a gente tem, que tem aqui tanto na Baixada quanto no estado de São Paulo, no Brasil, ele tem contato com o pessoal todo. Então o que é interessante dele, você passando pra ele o que você precisa, fala assim, olha, o tema lá vai ser étnico, é o que a gente tá precisando. De repente ele veio pra gente com um leque de opções que eu acho essa assessoria muito importante, tanto para quem contrata o profissional, o arquiteto, quanto para quem não contrata, de estar tendo auxílio, de estar dando essas dicas, saber que você vai comprar, colocar uma peça. Já pensou você comprar uma peça de uma obra de arte que não tem um valor tão baixo, mas você colocar alguma coisa e não ficar legal no teu espaço? Então acho que isso é muito importante, uma assessoria, e ele soube fazer isso perfeitamente bem, e fica aqui o nosso agradecimento, tá tudo muito de bom gosto. É verdade. O mesmo com as outras, né? Com todos. Com a Viviane Catelan, com a Elaine dos tapetes. Bacana. Todos eles. Que bom. Bom, agora nós vamos aproveitar e muito o nosso estúdio por esse período. Daqui a pouco chega a nossa segunda edição da Mostra da Revestimenta, e aí as meninas, né, vão para um outro desafio, né? Dessa vez a nossa vitrine e hall de entrada, né? O espaço aqui era grande, lá também é um outro desafio grandão. Muita sorte, muito sucesso. Eu já estou conhecendo mais ou menos os meandros desse novo projeto. Muito bacana. Quero agradecer imensamente o carinho que vocês sempre tiveram conosco, com o estúdio, com esse cuidado, né? Com o critério, pensando muito em como tudo isso ia funcionar. Afinal de contas, é a nossa casa, onde a gente recebe os nossos convidados, né? Os arquitetos profissionais e outros, né? Outras pessoas de outras áreas também, que sem dúvida nenhuma ficam sempre encantados. Top 10 Revestimenta, nessa edição com as nossas queridas Cláudia Vilela e Lilian D'Ambrosio, repaginando o nosso estúdio. Obrigado a vocês novamente. Obrigado. Muito obrigada. Até. Decor quando tem estilo. É como as mais raras flores, misturando odores a um âmbar envolvente. Cristais reluzentes ou toda uma pompa oriental. Atmosfera que toca a alma e em seu doce idioma é calma. Sépia Casa. Lá tudo é paz e rigor, luxo, beleza e langor. Ok. Fala pra mim, o que você tá vendo? Técnica. E agora? Estética. Agora? Qualidade. E agora? Agora, tô na ótica. Técnica, estética, qualidade e ética, só a Dona Ótica tem.
Dona Ótica, no Shopping Parque Balneário. Dona Ótica. Azuri Design e Decoração de Interiores. Porque as belas coisas devem ser vividas. Azuri Design e Decoração de Interiores. Asas da criatividade. Para quem gosta de ter projetos exclusivos, a Revestimenta tem as soluções ideais. A mais completa linha de produtos nacionais e importados. Ótimos preços e condições especiais. Um atendimento diferenciado e um showroom com mais de 1.000 metros quadrados, com pisos vinílicos, porcelanatos, revestimentos, pastilhas, louças e metais. Revestimenta, um luxo ao alcance de todos. Estúdios da Revestimenta, um convidado muito especial, Marcelo Ventura, Sépia Casa. Marcelo, um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios na Revestimenta e, sem dúvida nenhuma, primeiro, Cláudia Lilian, contentíssimas com o resultado que você ajudou, né, os toques que você ajudou a dar aqui no nosso estúdio, no nosso cenário novo. Eu achei muito gostoso participar dessa montagem aqui da produção do teu estúdio. Também achei que ficou um resultado super bacana. Eu acho que está bem legal. Bom, a Cláudia e a Lilian tiveram certas dificuldades, né? E uma das coisas que elas chamaram a atenção foi conseguir coordenar tudo isso de uma maneira meio que remota, né? Passaram na loja, escolheram algumas peças, mas dentro do contexto, né, você acabou indo buscar algumas outras peças, e é esse suporte que arquitetos, designers interiores quase sempre precisam de verdade, né, para finalizar o projeto, não, Marcelo? Isso é uma coisa bem específica da Sépia, né? É verdade, assim, baseado no contexto, no conceito de cada projeto, a gente faz uma pesquisa, a gente sugere, propõe para o profissional e a gente tem acertado. Os profissionais têm ficado bastante contentes com os resultados e foi muito legal também trabalhar com a Lilian, com a Cláudia. Elas são muito simpáticas, muito agradáveis, e foi um prazer também participar aí do teu estúdio, né, já que a gente é amigo também. Legal. As meninas tinham na cabeça, né, uma ideia, esse rústico chique, essa linha que vai um pouco no étnico, e você conseguiu trazer peças muito interessantes, né? Esse quadro que tem o cocá, né, dentro de um contexto bacana, num fundo preto que ficou elegantíssimo, essas almofadas de quilim, que não são, na verdade, não são indígenas, mas trazem um contexto étnico muito interessante, as peças de madeira. Bacana isso aí. A gente busca trabalhar com artesanal, né? O feito à mão. Então tem as cerâmicas também feitas à mão por uma ceramista de São Paulo. Tem ali a escultura de madeira, que também é de um artista de Minas Gerais. Tem as madeiras rústicas também, que vem do Acre, que também é uma coisa bem brasileira. E tem até, por exemplo, alguns detalhes como esse colar, que ele é original do Xingu. Do Xingu mesmo, né? E tem até uma história muito legal, porque antes do contato com o homem branco, os colares indígenas das mulheres, eles eram feitos com semente de buriti.
E pós-contato com o homem branco virou meio que uma moeda de troca. O homem branco leva as miçangas para as Índias e em troca de utilitários, de cerâmicas, de produtos indígenas, né? E tanto é que quando a pessoa vê os programas filmados no Xingu, eles vão ver esses colares em cores azuis, amarelos, abóboras, né? E você trouxe dois aqui, né? Esse bem verde, bem coral, né? E esse outro tom de verde que ficou muito interessante. Junto com esse vaso da Jacqueline Terpins, ficou maravilhoso, né? Uma peça bem bonito. Esse tom âmbar, né? A gente está acostumado a ver a Jacqueline em peças mais transparentes, como você usou no outro ambiente, né? E esse âmbar eu não conhecia muito do trabalho dela, ficou fantástico também, né? É uma grande vidreira, né? Tem um trabalho super bonito. Tem também o abajur de ônix, que é uma peça que também... Maravilhosa, chama muito a atenção pela... É pedra, né? É uma pedra mesmo, É uma pedra, e não tem emenda, e ela deixa a luz passar, de uma maneira bem bacana. Isso é interessante, dá um toque de muito aconchego no ambiente, né? Aliás, a iluminação indireta, isso foi uma prioridade meio aqui no estúdio. Naturalmente a gente acende a nossa iluminação de estúdio para poder gravar, mas mesmo assim essa luz mais underground, né, que dá uma atmosfera gostosa, caliente mesmo, é muito interessante. E esse tipo de peça dá isso, né? Porque você tem os veios da pedra que ficam visíveis, passam pela luz, é verdade. Bem interessante, bem bacana, né? E tem o quadro, a obra de arte, né? Da Maybrit Walters, que é uma artista que a gente também tem trabalhado, tem representado aqui em Santos. E ela está muito bem, né? Está com uma exposição agora no Centro Cultural São Paulo, né? Na Rua Vergueiro. E é um privilégio, né? Representar a Maybrit aqui na cidade. O Marcelo, mais do que uma loja, né, de decoração, é um galerista. Você é um galerista, você consegue trazer, faz a curadoria também de alguns artistas importantes que a gente tem. Eu acho bacana ter obras de arte assim, a preço, acessível, e tem muita gente bacana na cidade que precisa de um espaço, né? Tem a Tânia Bill, que é uma pintora fantástica, tem a Maybrit, tem o Fabrício Lopes, temos grandes fotógrafos da cidade, temos um núcleo de gravura muito bacana. Então eu acho importante uma decoração, um projeto de interiores ter também peças com esse nível, né? Para todos os gostos. Peças, né? Assinadas, na verdade. Muita gente tem um pouco ainda de receio, né? Às vezes achando que porque você vai comprar uma obra de arte, uma gravura assinada, né? Uma tela mesmo, vai pagar muito caro por isso. Eu acho que esse mito a gente tem que quebrar um pouco, né? Claro. Não é verdade. Você muitas vezes investe a mesma coisa do que um material, uma peça que você uma peça que não tenha assinatura, né? E ter obra de arte é a questão do investimento mesmo. Está investindo, né? Está trazendo para dentro de casa peças que têm valor, que realmente num momento qualquer elas são reconhecidas, né? Como fiquei feliz de ver quando chegamos lá no Roberto Negrete e vimos essa tela da Maybrit. Aí eu brinquei ainda com ele, a dele deve ter 1 metro por 1,50, eu falei, nossa, tem 2 metros por 2,20, uma tela enorme e tal, né? E ainda mostrei, ele falou, nossa, que peça maravilhosa, realmente cabe muito bem numa decoração, né? A gente lá na CEP, a gente tem tanto telas assinadas, fotos assinadas, como também telas e fotos que não são assinadas. E tem para todos os bolsos, tem para todos os gostos, a gente tem opção, a gente tem principalmente aquilo da pesquisa, o que vai caber melhor para cada ambiente, né? O que a gente escuta, o que o cliente, o que o profissional busca, e aí a gente corre atrás para tentar responder essa expectativa da melhor maneira, né? Perfeito. Bom, Marcelo, estamos encantados com o estúdio, estamos adorando gravar aqui, mudou totalmente de atmosfera, né, em função da nova decoração, né, sem dúvida nenhuma os objetos mudam totalmente, né, dão um outro ritmo, uma outra cara, né, e ficamos muito contentes, principalmente da possibilidade de ter feito isso de uma maneira meio que remota, né, escolhendo as peças,
depois a tua equipe chega aqui, traz tudo, coloca no lugar e novamente fotografa e manda de volta. Quer dizer, isso é uma assessoria incrível, fantástica, justamente para conseguir a finalização do projeto, que nem sempre a gente consegue chegar, né, nesse termo, né, e que, claro, é o que fecha todo o projeto. A gente costuma às vezes fazer as montagens, as produções, porque a pessoa tem dificuldade às vezes de ver, ela vê a peça isolada, e no contexto isso muda muito. Então a gente tem feito isso, de primeiro faz uma proposta, pede para o cliente, olha, junto com o arquiteto, de fazer uma proposta, e a pessoa enxerga a coisa pronta, aí fica assim mais fácil de entender né, como as coisas. Marcelo Ventura, CEP a Casa, a gente ainda tem muitas outras novidades por aí, mas isso a gente vai contando aos pouquinhos. Marcelo, por hoje, muito obrigado. Obrigado você, Cláudio. O estúdio ficou lindo, as meninas adoraram. Olha, e quem está assistindo pela TV, pela telinha, eu tenho certeza que está gostando também. É verdade, e o pessoal deve vir daqui dar uma olhada pessoalmente. E visitar a loja. Visitar a loja. Aqui na José Cavaleiro 51, né? Isso. Pertinho aqui no Gonzaga, fácil de chegar. E sem dúvida, é uma delícia perceber os objetos, tem esse cuidado para trazer peças selecionadas, aquelas que vão ser exclusivas dentro do decor. Assim, a gente busca trazer coisa com alma, né? Coisa que tem uma história, que tem algum encanto, que não seja só um objeto, que também tenha um conteúdo ali por trás, né? Perfeito. Marcelo Ventura, CEP a Casa, aqui no nosso Casa Estilo Design. Obrigado, até uma próxima. Obrigado a você, Cláudio. Para quem gosta de ter projetos exclusivos, a Revestimenta tem as soluções ideais. A mais completa linha de produtos nacionais e importados. Ótimos preços e condições especiais. Um atendimento diferenciado e um showroom com mais de 1000 metros quadrados, com pisos vinílicos, porcelanatos, revestimentos, pastilhas, louças e metais. Revestimenta, um luxo ao alcance de todos. Ok. Fala pra mim, o que você tá vendo? Técnica. E agora? Estética. Agora? Qualidade. E agora? Agora, tô na ótica. Técnica, estética, qualidade e ética só a Dona Ótica tem. Dona Ótica, no Shopping Parque Balneário. Dona Ótica. Azuri Design e Decoração de Interiores. Porque as belas coisas devem ser vividas. Azuri Design e Decoração de Interiores. Asas da criatividade. Para inspirar e refletir, mentalize coisas boas e elas acontecerão. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos novamente amanhã, aqui na TV Unisantos, se Deus quiser. Agradecer também faz parte da oração.
Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento. Revestimenta. O luxo ao alcance de todos. Azuri Design e Decoração de Interiores. Asas da Criatividade. Sépia Casa. Decoração com arte.